Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa 15ª aula do curso de Estatística Básica. Na aula de hoje, continuaremos o assunto regressão linear simples. Em particular, trataremos sobre transformações lineares. Em muitos casos é comum que a relação entre as duas variáveis de interesse, x e y, não seja linear. Ou seja, ela não pode ser modelada diretamente por uma reta. Por exemplo, nesse gráfico, nós vemos que a relação entre x e y ela segue uma parábola invertida. Então nós podemos realizar algumas transformações de modo a linearizar essa relação. Ou seja, se a função de y em x tem um formato não linear, nós podemos realizar algumas operações matemáticas de modo que a função seja reescrita em termos lineares. Vamos apresentar agora alguns exemplos de transformações mais comuns. A primeira delas é a função potência. Nela, o y ele vai ser dado por alfa, um parâmetro alfa constante, que multiplica x elevado a outro parâmetro beta. Graficamente, essa função ela é dada por uma curva ascendente. Então esse seria o formato gráfico dela. Então ele não corresponde exatamente a uma reta. Se você aplicar o logaritmo dos dois lados dessa função, você chega nessa outra expressão. Eu tenho que o logaritmo de y vai ser igual. Aqui eu tenho o produto de dois termos. Eu tenho o alfa, que multiplica x elevado a beta. O logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Então eu vou ter o logaritmo do primeiro termo, logaritmo de alfa, mais o logaritmo de x elevado a beta, né? O beta passa pré-multiplicando esse logaritmo. Então isso aqui é a mesma coisa de beta vezes o logaritmo de x. Consigo reescrever esta equação nesse formato. Esse formato nós chamamos de função log-log, né? Uma vez realizada essa transformação, note que nós voltamos para uma função do tipo linear nos parâmetros. Ou seja, esse nosso novo parâmetro que a gente pode chamar de a, né? é um valor constante que nós podemos estimar. E o beta, né, também é um valor constante. Note que o log de x você poderia chamar aqui de x2. Né? Esse seria uma transformação sobre a variável x. Mas como o nosso termo beta ele não está elevado a nada, não está dividido por nada, ele apresenta a característica de ser uma função linear. Então, esse novo formato pode ser estimado por meio de uma regressão linear como apresentada nas aulas anteriores. Esse formato log-log, em particular, ele tem uma interpretação peculiar para o termo beta, ou seja, para o nosso parâmetro beta. Se você lembrar da aula anterior, você vai lembrar que o nosso beta ele é a tangente do nosso ângulo θ, que ele é a variação do y dividido pela variação em x. Ou seja, numa equação linear simples, o beta mede quanto vai variar y dado uma variação em x. No caso da função log-log, nós temos o seguinte, que o beta vai representar a variação percentual em y dado uma variação percentual em x. Esse conceito em economia é chamado de elasticidade de y com respeito a x. Vamos a um exemplo. Os dados a seguir referem-se às vendas de determinado produto em 1000 unidades e ao gasto de propaganda na TV em milhões de reais. Determine a equação da regressão y igual a alfa x beta. Então aqui nós temos a função, né, potência. O nosso y é a quantidade de produtos vendidos e o nosso x é o gasto com propaganda na televisão em milhões de reais. Aqui nós temos os dados, né, apresentados. Então aqui nós temos os meses de janeiro até outubro, a quantidade de unidades vendidas e o gasto com publicidade. Nós vamos ter que realizar essa transformação. Né? Vamos reescrever log de y igual a log de alfa mais beta log de x, como apresentado no slide anterior. Então nós vamos precisar dessa informação, log de y, e da informação log de x. Nesse caso em particular, nós empregamos o log na base neperiana. Isso é bastante comum e a princípio não afeta o resultado. Apenas quando você for voltar do log alfa, por exemplo, para você obter o alfa original, você tem que atentar que o antilog dele vai se dar em termos do número de Neper, né? Já se eu utilizasse o log normal, em vez do log neperiano, o antilog seria em termos de base 10, né? Então nós construímos logaritmo de y, logaritmo de x. Da mesma forma que na equação linear comum, né? Se você chamasse logaritmo de x de um x2, eu preciso desse termo ao quadrado. E aqui eu também preciso do produto do y com x. Então, eu chamei logaritmo de x vezes logaritmo de y. Então, eu construí aqui as colunas e embaixo eu tenho os totais, ou seja, as somas desses valores. Então, eu posso encontrar nosso beta, substituindo na mesma fórmula apresentada nas aulas anteriores. Aqui é a soma do produto do log de x, log de y. Aqui é a soma do log de y. Aqui é a soma do log de x, dividido por 10, que é o número de observações. Aqui é a soma do log de x, aqui é a soma do log de x elevado ao quadrado, dividido por 10, que é o número de observações. O resultado dessa expressão vai me dar o valor 0,53. De posse desse valor, eu consigo calcular nosso coeficiente alfa. Então aqui é a somatória de
log de y dividido por 10, que é a quantidade, que é a média de y. Aqui é a média de x e o 0,53 esse valor do beta que nós encontramos. Então, nosso alfa aqui seria 2,66. Então, essa expressão seria y igual a 2,66 vezes x elevado a 0,53. Vamos então para o segundo exemplo de transformações lineares. Essa função é dita função exponencial. Nesse caso, eu tenho que y ele vai ser igual a alfa, que multiplica beta, elevado a x. O gráfico dela apresenta uma curva com uma acentuação superior. Ela cresce exponencialmente, daí o nome função exponencial. A transformação é bem semelhante, aplico o log dos dois lados da equação. Eu vou ter aqui log de y vai ser igual ao log de alfa mais o log de beta vezes x, né? O x passa pré-multiplicando. Então note que eu tinha uma curva, quando eu faço a transformação eu volto para uma reta, né? Então eu posso utilizar os mínimos quadrados ordinários nessa equação. Vamos para um exemplo. Os dados a seguir refletem o índice geral de preço no Brasil no período de 1958 a 1967. Ajuste os dados pela equação, e ele dá uma equação aqui exponencial, y igual a alfa, beta, x. Então, nesse nosso caso, o nosso y vai ser o índice de preços, o nosso x vai ser os anos, né? Vamos tomar aqui uma tendência, que nós chamamos de tendência linear. Geralmente, quando nós efetuamos uma regressão contra o tempo, né, nós transformamos esses valores em números sequenciais, desse jeito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10, né, correspondente aos 10 anos da equação. Então, nós podemos reescrever a equação dada na forma de logaritmo, né, para poder utilizarmos o método de mínimos quadrados ordinários. Então, uma vez feita essa transformação, nós vamos ter essa expressão aqui. Para poder resolver essa expressão, nós vamos precisar do logaritmo de y. Note que x aqui, ele não está em log, né? Então eu posso só utilizar o x em nível que nós já temos aqui, certo? Mas não vamos precisar dele elevado ao quadrado e do produto dos dois. Se eu estimar essa regressão, esse parâmetro que eu vou obter aqui, ele corresponde exatamente ao log de beta. Só tomar cuidado para não confundir com o próprio beta. Na verdade, o que nós temos é o log de beta. Então, o log de beta, ele vai ser igual ao produto, né, de x vezes logaritmo de y, a soma do produto, a soma de x vezes a soma do log de y, dividido por 10, que é o número de observações, é a soma de x ao quadrado, menos o quadrado da soma de x sobre 10, que é o número de observações. Isso vai me dar um log de beta de 0,18. Dessa forma, se eu aplicar o antilogaritmo, né, nessa função, eu vou ter que o nosso beta vai ser igual a 1,53. Agora a construção do log de alfa, né, ou seja, o nosso intercepto, ele vai ser dado então pela média de y, né, ou seja, 31,09, que é a média, a soma do log de y, dividido por 10, menos 0,18, que é o nosso log de beta, né, note que nós estamos trabalhando com essa função aqui ainda, que multiplica a média de x, né, agora sim a média de x mesmo, que é 55 dividido por 10. O valor disso vai dar 2,1. Note, o log de alfa ele é igual a 2,1. Então, o antilog, né, se eu aplicar nessa função, eu vou ter que alfa é igual a 124,8. Então, a nossa expressão seria y igual a 124,8 vezes 1,53 elevado a x. Por fim, o terceiro exemplo é a função hiperbólica, ou função de hipérbole. Nela eu tenho, basicamente, o inverso da nossa função linear padrão. Então, y é igual a 1 sobre alfa mais beta x. A transformação, basicamente, é inverter o y. Então, 1 sobre y vai ser igual a alfa mais beta x. E esse 1 sobre y seria tratado como sendo nossa nova variável dependente. Graficamente, nós temos que essa função hiperbólica ela tem esse formato, né, também acentuado. E quando nós linearizamos, né, ela volta a ser uma reta, permitindo então nós empreguemos a forma dos mínimos quadrados ordinários. Vamos agora para um terceiro exemplo, então. Os dados a seguir eles são os preços e as quantidades procuradas por um determinado artigo. Ajuste os dados pela equação, né, ele dá uma equação na forma de hipérbole. Então eu tenho aqui o x é o preço do produto, o y é a quantidade procurada por esse produto. Realizando a transformação, ou seja, invertendo aqui o y, tem 1 sobre y vai ser igual a alfa mais beta x. Então eu preciso desse cara, 1 sobre y. Então 1 sobre y, eu tenho aqui os valores, certo? É só pegar 1 e dividir por 250 no caso, né? Eu obteria esse valor aqui. Eu preciso do x ao quadrado e preciso do produto de 1 sobre y com x, que na verdade vai ser a mesma coisa de dividir x por y. E por fim eu preciso da nossa nova variável dependente, 1 sobre y elevado ao quadrado. Então 1 sobre y ao quadrado, é só pegar esses valores e elevar eles ao quadrado. Então podemos calcular o nosso beta, da mesma forma que foi feito na equação anterior, né, substituindo os valores. Aqui 1,65 somatório de xy, somatório de xy, né? Aqui nesse caso específico vai ser x sobre y, então 1,65. Somatório de x e o somatório de 1 sobre y,
dividido por 7, que é o número de observações. Aqui é o somatório de x ao quadrado, que é o somatório de x elevado ao quadrado sobre 7, que é o número de observações. Isso aqui vai dar um beta de 0,0004. Substituindo na fórmula do alfa, aqui eu tenho o somatório de 1 sobre y, dividido por 7. E aqui nós temos menos beta, que é 0,004, que multiplica 152 dividido por 7, que é o número de observações. Então, nosso alfa será 0,00095. Então, a nossa função seria, então, y é igual a 1 sobre 0,00095 mais 0,004 vezes x. Remanesce, então, a seguinte questão. Dado um conjunto de dados que eu venho a obter, qual das formas utilizar? Note que elas são relativamente semelhantes, graficamente. Você pode utilizar, como critério, aquela que proporciona o melhor ajuste, né? Em todas elas, pode calcular o coeficiente de ajustamento do modelo. Então, aquela a qual os dados se ajustarem melhores seria um modelo a ser escolhido. E é isso, por hoje é só. Muito obrigado.